Olá, concurseiro, concurseira, estamos chegando para mais um encontro sobre atualidades para concurso. Você vai ver, concurseiro, concurseira, que o tema que a gente vai debater agora tem tudo a ver com esse fato, dessa interação que nós estamos fazendo aqui. Qual é o tema? Veja lá. Regulação da internet. Será que vai existir mesmo uma regulamentação do que se posta e o que não posta na internet? A questão é polêmica. Cada inovação que o ser humano cria muda o comportamento da sociedade. Vou dar um exemplo prático e é interessante que você estabeleça essa relação. Você percebe que cada encontro que nós temos, eu digo que vale muito mais a quantidade de relações que você faz com uma notícia do que o fato, do que o conteúdo dessa notícia. Então vamos lá. Quando se inventou a máquina de escrever, certo? Compare com o computador. Mas vamos voltar lá. Imagine aquele início, as primeiras máquinas. Olha o que aconteceu. Foi um fator que contribuiu para a Revolução Feminina. Mas o que tem a ver a invenção da máquina de escrever com a Revolução Feminina? Os homens foram resistentes à máquina. Eles achavam, ou na época eles acharam que aquilo iria atrapalhar os seus empregos, aquilo provocaria demissão em massa. Já as mulheres viram na máquina de escrever, nesse objeto, uma maneira de conquistar mais espaço no mercado de trabalho. Isso foi um passo importante e olha só quanto espaço elas conseguiram e hoje são já a maioria nos bancos escolares, nas faculdades e assim por diante. Veja comigo o que pensa um dos maiores conhecedores sobre esse assunto quando fala, por exemplo, sobre os livros eletrônicos que de uma forma ou de outra estão ligados à internet, estão revolucionando nossa forma de ler. Ele se chama Roger Cartier. Vamos ao que ele diz. Os textos eletrônicos são abertos, maleáveis, gratuitos, e esses aspectos são contrários aos das publicações tradicionais de um texto, que pressupõe a criação de um objeto de negócio. Para ser publicado um texto deve ser estável. Na internet, os textos eletrônicos continuarão protegidos, ou seja, não podem ser alterados e têm de ser comprados e descarregados no computador do usuário integralmente. Para mim, a discussão sobre o futuro dos livros passa pela oposição entre comunicação eletrônica e publicação eletrônica, entre maleabilidade e gratuidade. Então, esse é o pensamento de Roger Cartier em relação a esse ponto, e o livro é apenas um aspecto que existe de conflito na internet hoje. Concurseiro, concurseira, a Conferência da União Internacional das Telecomunicações, que tem a seguinte sigla, UIT, terá foco elaborar a proposta de regulamentação da internet nos próximos anos. E esse tema, não tenha dúvida, vai sim retornar à tona durante todo o ano de 2013. Como que vai funcionar? Vai existir ou não uma regulamentação na internet? Vai ter ou não censura na internet? Eu gostaria que você voltasse um pouco no tempo e lembre-se que a regulamentação da internet não é atualizada desde 1988. 88, concurseiro, concurseira. A internet era extremamente lenta, pouquíssimas pessoas utilizavam, não existiam os tablets como nós temos hoje, o telefone celular com acesso à internet, ou seja, era outro planeta. E para ilustrar melhor todo esse conflito, eu quero que você acompanhe essa matéria que nós separamos. Vamos lá.
O Dubai vai acolher um debate inédito. Nas próximas 2 semanas, a Conferência Mundial de Telecomunicações Internacionais acolhe os representantes de 193 países que vão decidir o futuro da gestão da net. Alguns países como a Rússia, a China e o Irão pretendem transferir a gestão da internet para os governos. Outros, liderados pelos Estados Unidos e empresas privadas, como a Google, pedem que a internet continue livre e sem restrições, como é digno das democracias. A internet está em perigo de muitas formas. Muitos países veem-na como uma ameaça, especialmente aqueles que têm problemas com a liberdade e a expressão. Hoje em dia, mais de 40 países impõem algum tipo de censura na rede. Também vemos o perigo potencial em que alguns incorrem por participar e utilizar esta plataforma. Diz Windsurf, considerado um dos pais da internet, que avisa precisamente para o perigo da censura e mesmo o completo bloqueio da net. Na semana passada, sem ir mais longe, um tribunal russo sentenciou que o vídeo das Pussy Riot é extremista e ordenou a retirada do site. Os críticos asseguram que este é apenas um exemplo da política de alguns países como a China, que querem regular o conteúdo e estrutura da internet dentro das fronteiras. Até 2016, calcula-se que o volume de dados na internet vai quadruplicar. Mas a guerra não se limita à questão do conteúdo. Um dos pontos críticos da reunião é a conta da internet. As operadoras querem que as empresas da web, como a Google ou a Microsoft, passem a pagar pelo volume de dados enviados e que exigem investimentos cada vez maiores por parte das empresas de telecomunicações. Hoje são apenas estas empresas que pagam para ampliar a infraestrutura, mas agora querem partilhar a conta com quem envia os dados. Seja como for, as propostas de modificações contêm pontos polémicos, incluindo a inserção de termos vagos que podem permitir a censura e acesso a informações para fins obscuros. Concurseiro, como você viu no vídeo, a reunião gerou polêmica entre as empresas de internet, exemplo da Google e da Microsoft, que acreditam que essa nova regulamentação possa reduzir a liberdade dos internautas. Windsurf, considerado um dos pais da internet, um dos caras que bolou tudo isso, e também hoje é vice-presidente da Google, expressou suas preocupações, você viu na imagem, em relação a essa questão da censura. Olha o que ele diz. Algumas propostas podem permitir que governos justifiquem a censura de conteúdos legítimos ou até bloqueiem acesso à internet em seus países. Essa questão de bloquear a internet em seus países é muito comum em países ditatoriais. A China, por exemplo, faz isso corriqueiramente. Várias vezes nós lemos notícias que a China vem bloqueando determinado conteúdo. Cuba também tem passado por isso. Vale a pena você relacionar essa notícia com os países que fazem o bloqueio de determinadas notícias. Concurseira, veja que existe por parte da Google também uma campanha na internet para mantê-la livre. Normalmente, na página inicial da Google, sempre aparece uma mensagem que eles exibem, abre aspas aí, gosta da internet livre e aberta? E ali eles pedem para você clicar e interagir nesse sentido, uma forma de despertar a atenção do internauta sobre essa questão da liberdade. Aqui faço um comentário pessoal só a título de provocação, né? Entendemos que a liberdade, minha liberdade termina quando começa a do outro. E é claro que isso é uma coisa muito complicada quando a gente vai censurar ou vai dar liberdade a alguém, porque liberdade é claro que impõe responsabilidade, por isso que o tema é complexo. Como o debate é acirrado, a agência UIT tentou acalmar os ânimos dos internautas, afirmando que o objetivo principal da reunião é assegurar na internet um modo de expandir o alcance das redes aos países emergentes e o mais rápido possível. Claro que isso também não resolveu
esse tema voltará e vai ser muito discutido, muito debatido ao longo de 2013, com certeza ao longo de 2014, porque nós não vamos conseguir uma solução ainda no ano de 2013. Só para você ter uma ideia, concurseiro, concurseira, mais de 900 modificações na regulação atual foram enviadas aos participantes do encontro. E vão surgir muito mais, porque a cada dia existe uma inovação, a cada dia tem um conflito, a cada dia tem uma nova maneira de se comunicar e como tudo é novo, é claro que causa espanto. Os países, no entanto, têm a liberdade de não alterar a sua legislação, a legislação local. É claro, mas as Nações Unidas vêm tentando dar um parâmetro global e que todos venham a seguir. Não sei se vamos atingir isso, mas é um tema que pode ir, veja só, tanto na prova ligado à informática, como também na prova ligada que cobre questões sobre comportamento, sobre as atitudes das populações, sobre questões culturais. Um fator importante sobre isso que vai dar muita repercussão. O Bloco dos Estados Unidos sempre rejeitou o tratado em relação à regulamentação da internet. E automaticamente isso se repercute por todo o ano. Por que eles rejeitaram? Tem uma finalidade? Realmente eles estão interessados em manter a internet livre ou ter sobre a internet um controle? Fica essa pergunta, vale a pena ficarmos atentos sobre isso. Concurseiro, concurseira. Este exemplo que foi separado para analisarmos agora é um exemplo que vai se replicar quando tratar desse assunto. Não tenha dúvida sobre isso. Perfeito? Então vamos analisá-lo sabendo que questões semelhantes a essa ainda serão cobradas. Olha só o que diz essa questão. Crimes com novos formatos vêm sendo praticados no Brasil e no mundo. A respeito desse tema e com referência ao Brasil, assinale a opção correta. Bem interessante esse enunciado. Você notou que ele não está te cobrando, não vai cobrar de você um dado pontual, e sim a sua capacidade de estabelecer relações. Vamos à alternativa A para analisarmos. Olha o que ela diz. O uso do computador como um meio para a prática de crimes vem crescendo de maneira significativa. Concurseiro, concurseira. Já deu para perceber que essa alternativa é uma alternativa verdadeira. Pelo enunciado, ela pode ser sim a verdadeira. Então vamos deixá-la aqui marcada como uma possível correta. E a partir disso analisaremos as outras, ok? Vamos ver a B se ela é verdadeira ou não. Olha o que diz. Embora difundido no mundo, o planejamento de crimes pela internet é ainda insignificante. Não, aqui já deu para nós abandonarmos completamente. Ele é sim difundido no mundo, mas não de forma insignificante. Ele ganha cada vez mais força, principalmente no setor bancário. Quantos de vocês já receberam e-mails e quando você olhou, você desconfiou, peraí, esse cara vai roubar a minha senha do meu banco? Então, não é insignificante e você abandona essa alternativa. O que diz a alternativa C? Vamos lá. Crimes que envolvem tráfico de armas e drogas são considerados novas modalidades de delito. Não, negativo. Drogas e armas são anteriores à internet. Nada a ver com esse fato que nós estamos trabalhando e também não são modalidades recentes, modalidades novas. Abandonou também essa alternativa. O que diz a alternativa D? A maneira como os crimes vêm se diversificando torna impossível a reação do poder público. Ora,
Se nós chegarmos a admitir que o poder público não tem capacidade de tomar uma posição firme em relação a isso, aí o Estado perde sua razão de existir. Então, essa alternativa também está errada, porque o poder público, sim, tem poder até de censurar ou criar leis. E o que diz a alternativa E? Me acompanhe. As novas formas de crimes apenas atualizam os velhos métodos de transgressão da malandragem ingênua do passado, associados à ideia de jeitinho brasileiro, concurseiro, concurseira. Primeiro, que os crimes do passado não são ingênuos e o termo jeitinho não pode ser visto apenas como malandragem. Portanto, você abandona essa também e é claro que a resposta correta foi a primeira que a gente viu, a letra A. Dica de estudo. Concurseira, concurseiro, esta dica que eu vou passar para você agora é indispensável em relação a esse tema. Se na sua prova, na ementa do concurso que você vai fazer, tem a questão da informática, esse livro é indispensável. É do autor que eu citei durante a aula, Roger Cartier. E olha só o título do livro, A História ou a Leitura do Tempo. E nesse livro você vai encontrar como que nós evoluímos até então, como chegamos na internet e a questão do nosso comportamento, a questão do que foi proibido até então. E já imaginou um dia desse uma grande fogueira virtual para censurar o que se publica? O autor vai tratar disso e é da editora Autêntica essa publicação. Fique atento então, não deixe de estudar. Me despeço aqui desejando a você ótimos estudos e uma ótima prova. Até mais.